unanimidade, a Suprema Corte derrubou a tese da legítima defesa da honra para casos de feminicídio. A conclusão da votação foi da ministra-presidente Rosa Weber. Vamos ver. E nos termos do brilhante voto preferido pelo ministro Dias Toffoli, com um adequado reajuste sofrido e nos limites do recorte que efetuou, eu o acompanho na íntegra. E proclamo o resultado. Decisão unânime nos termos do juízo de procedência dos pedidos enunciados pelo ministro Dias Toffoli no voto que hoje nos trouxe e que eu tive a honra e o privilégio de fazer a leitura para Vossas Excelências no início. Esse julgamento está encerrado. Tá aí, Cíntia, tese que era usada em tribunais do júri por acusados de feminicídio, que agora não vai poder mais ser usada. Verdade. Olha, já havia um liminar do ministro Dias Toffoli, um liminar anterior, e agora essa decisão, no mérito, com unanimidade, é muito importante. Eu conversei hoje pela manhã com a advogada Cláudia Paranaguá, que atua no direito de família. O que é que ela me disse? Cíntia, hoje já não se usa mais a tese de legítimo defesa da honra, exatamente porque algumas cortes, o próprio STJ, já havia proibido o seu uso, mas precisava dizer não pode mais usar, precisava a Corte Máxima do país dar a palavra final, e o que foi feito hoje nessa ação que foi proposta pelo PDT, o Partido Democrático Trabalhista. Aliás, o Brasil vai ficar devendo ao PDT, não só isso aí, como a inelegibilidade do Bolsonaro, né? A César, o que é de César, passando o chapéu para eles. Mas, o que eu queria dizer, o que a Cláudia me disse? Que essa tese que trabalha o comportamento da mulher para justificar um assassino, o seu assassino, ela é usada não só nos casos de feminicídio, ela tem impacto na justiça trabalhista, ela tem impacto na separação, na distribuição dos bens do casal. Então, o fato de acontecer em um casamento, supostamente uma infidelidade, isso dava argumento, a existência dessa tese dava argumento para decisões esdrúxulas. Tem um caso clássico no Brasil, que é o caso da Ângela Diniz, né, o Doca Street, que foi usada essa tese de legítima defesa, e também do Lindomar Castilho, são os dois casos mais conhecidos do Brasil. Mas na justiça, em outras justiças, é só o que acontece ainda hoje. Vai mudar o paradigma dos julgamentos em que as partes têm gêneros diferentes, com certeza, a opinião da Cláudia e de muitos especialistas da área. Derruba, não é, aquela tese que culpa a vítima. Culpa a vítima, culpa o comportamento da vítima. Então, é o comportamento, a forma dela agir que justifica o fato dela ser morta. Que quando a gente fala assim, já é absurdo, mas imagine quantos homens não se safaram usando essa tese. Quantos e quantos, que é machista, misógina, odiosa. O Toffoli, inclusive, na decisão, ele era relator, ele foi muito duro, ele falou que era uma crueldade, que era odioso e que era inconcebível o Brasil aceitar algo assim, que vai contra os direitos, né, de todas as pessoas, a igualdade. Sim. Então, assim, vai contra tudo, ou seja, inconstitucional, mas era usado durante muito tempo, foi usado durante muito tempo. Avançamos. Avançamos. É importante. Avançamos, Alessio. Exatamente, Hernanias. A gente vê que essa tese era muito arcaica, como a Cíntia bem colocou, é uma tese machista que bota o homem para se sobressair, como se a história já não tivesse o feito bastante, não é? E aí, recentemente, a gente viu agora, então, essa decisão sendo tomada, hoje no caso, e o quanto é simbólico a gente vê a ministra Rosa Weber anunciando, né? Na despedida dela, quase despedida, né? Foi. Verdade. Apesar da relatoria ter sido de um homem, mas a decisão sendo proferida por uma ministra, mulher, no caso, anunciando essa decisão tomada hoje é muito simbólico e reforça também essa fala da Cíntia, no caso de ter sido unânime, mostra que todos os ministros têm essa consciência de quanto essa tese ela era atrasada e precisava ser revista.
Só para corroborar aqui com ele, o voto da Carmen Lúcia também foi magnífico. O voto da ministra Carmen Lúcia também. Sempre com... Nesses pontos, né, a Carmen Lúcia sempre com posições muito firmes. Muito né? firmes, muito firmes. É verdade. Agora, Ari, a Cíntia citou aqui casos emblemáticos e eu diria e pediria para você analisar a representatividade dessa decisão para uma região como a nossa. O Nordeste, o Norte do país, onde a gente vê de forma bem acentuada esse machismo e por muito tempo essa tese sendo defendida, sendo passada de gerações. Agora há uma decisão da Suprema Corte para acabar com ela ali. Infelizmente, e eu digo aqui como nordestino que sou, culturalmente isso sempre foi aceito por vastas parcelas da população dos 9 estados nordestinos. Ah, mas ele matou a mulher. Ah, mas sabe que ela estava traindo ele, né? Então, era assim, um relacionamento extraconjugal era uma carta branca para o marido matar a mulher. Agora, imagina, se fosse o contrário. Nós teríamos, provavelmente, a menor população masculina das 5 regiões brasileiras. Seria a nordestina. Quer dizer, a mulher não podia ter nenhum relacionamento extraconjugal. Mas o homem, sim. E isso, inclusive, também era culturalmente aceito. Bem, era uma lei medieval, porque primeiro pressupõe que o homem pode defender a honra. A mulher sequer tem, né? Porque legítima defesa da honra. Sim. E se o homem trair, a mulher também não pode, em legítima defesa da honra, não. Ela seria condenada e ainda diriam assim, uma mulher cometendo um crime desses, quer dizer, estava tudo errado, né? Eu acho que a gente demorou demais, a Suprema Corte demorou demais a reverter isso do ponto de vista jurídico, embora a gente já tivesse também um entendimento tácito de que isso não era mais aceitável. Evoluímos, né? Ananias. Era usado, desculpa, até em casos de estupro, você acredita? Sim, verdade. Terrível. Porque cabe direitinho, né? Naquela coisa, o que estava fazendo na rua? Porque estava com aquela roupa. Sim. Então, assim, de novo, o comportamento, a forma da mulher justificando o estupro. Então, essa é uma tese que não era mais usada, entre aspas, mas era usada todos os dias. No ano passado, mais de 1.400 mulheres foram vítimas de feminicídio no nosso país, o que representa, em média, uma mulher morta a cada 6 horas. Então, é um crime que, infelizmente, ainda está muito presente no cotidiano, na nossa sociedade, e a região Nordeste tem índices alarmantes. O estado do Piauí, infelizmente, é um dos estados que proporcionalmente tem um dos maiores índices do país em feminicídio, e essa tese tinha que ser derrubada, realmente, porque as mulheres na nossa sociedade já são tão marginalizadas, são tão descredibilizadas, que uma tese como essa era realmente absurda. Mas era o reflexo, e é o reflexo da nossa sociedade machista, que apesar dos avanços nos últimos anos, nas últimas décadas, continua muito voltada para os interesses do homem e deixando os interesses da mulher de lado. Então, pelo menos agora, aqueles homens que cometem esse crime bárbaro não poderão usar como justificativa que queriam defender, entre aspas, a sua honra, o que era realmente arcaico e absurdo. Muito bem, ainda bem.